Olá pessoal, aqui é o William do aprendendo javafx.blogspot.com e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um exemplo de como escrever cada pixel do Canvas. Bem, a ideia aqui é bem simples, eu estou utilizando aí um vídeo do Daniel Schiffman, lá no post vocês podem ver o vídeo que eu estou me referindo, para reproduzir o exemplo de Metaballs. Deixa primeiro eu mostrar para vocês aqui para empolgar um pouco mais, né? Então a ideia são essas bolinhas aqui que ficam passeando na tela e quando elas chegam perto elas meio que grudam, né? Elas não ignoram a presença da outra, digamos assim. Aí a aplicação aqui que a gente vai criar, eu fiz um pouquinho mais de coisa, eu adicionei essa mudança de cor que você pode fazer e também adicionei um efeitinho aqui de inverter a cor. Aí fica umas coisas mais interessantes, né? Aí, olhando para isso aqui parece ser algo muito complexo de se realizar, mas na verdade é bem simples, é só a ideia do algoritmo mesmo que o Daniel Schiffman mastiga pra gente lá no vídeo dele. E cada bolinha dessa que vocês viram na tela, falando agora de código, ela é representada por essa classe aqui. E essa classe, ela é como se fosse uma bolinha, né? Eu ocupei o nome dele de blob. E o que ela tem é uma posição x e y, e também tem uma velocidade para que ela possa se mover na tela. E um raio. O raio é basicamente o tamanho dela. Dentro da classe a gente tem só um método, que é o atualizar, o update, e que esse método faz ele incrementa a posição da bolinha de acordo com a velocidade, e também quando a bolinha chega na beira da tela, tenta sair da tela, ele inverte a posição dela para que ela possa continuar na tela, não vai embora. E a aplicação principal, o que temos aqui bem, a ideia principal é criar um canvas, então vocês podem ver que estou criando um canvas, né? E esse canvas a gente vai utilizar algo que está lá em outro post que eu já deixei lá no blog, eu vou deixar linkado aqui no vídeo. E esse post, o que tem nele? Ele vai falar sobre como manipular cada pixel de um canvas, né? Então a gente vai utilizar aquela técnica aplicando o algoritmo lá explicado pelo Schiffman, né? Manipular cada pixel é muito interessante porque a gente pode fazer cálculo em cima de cada um dos pixels, né? E a nossa aplicação faz o seguinte: ao iniciar ela, a gente cria o canvas, coloca ele dentro do nosso stage e também cria aqui um loopzinho. Esse loop ele fica eternamente atualizando a tela. Então, eternamente, eu digo assim, a cada 100 milissegundos ele vai chamar esse frame, que chama esse método, né? E a nossa timeline ela roda eternamente mesmo, né? Enquanto a aplicação estiver rodando, ela vai estar rodando, exceto se tiver algum problema de memória aí. E esse método draw, ele vai desenhar a tela e o que ele faz? Ele pega o contexto lá do nosso canvas, limpa a tela, aí passa em cada um dos pixels da aplicação. Então a gente vai até a largura e até a altura da aplicação, e nisso a gente vai ter uma posição x, y de um pixel. Aí, para cada uma dessas posições, a gente vai trabalhar em gerar uma cor para aquele pixel. Só que a cor ela é muito ligada ao que o blob está fazendo. Então a gente tem aqui na nossa aplicação também 10 blobs, né? E a gente inicia 10 blobs aqui numa posição aleatória na tela. Você pode ver que ele recebia lá o x, y na posição dele. A gente inicia aqui numa posição também aleatória na tela, né? E ao iniciar ele, quando a gente está passando por cada um dos pixels, o que a gente faz? Para aplicar aquele algoritmo, a gente precisa medir a distância que o blob está do pixel atual. Então olha aqui, eu uso meu método que mede a distância, simplesmente é uma técnica bem simples, né? Você pega o x2, subtrai pelo x1, eleva ao quadrado e soma com o y2 menos o y1 ao quadrado. Aí você pega a raiz quadrada. Aí você tem a distância. E a distância eu pego uma razão dela de acordo com o raio. Esse é basicamente o algoritmo. Para cada um dos blobs eu vou pegar então a distância e pego uma razão dela pelo raio do blob para ficar uma bolinha grandinha. Na verdade seria só inverter a distância. Mas eu pego uma razão pelo raio e somo todo mundo. Eu multiplico um pouco aqui, que senão fica umas bolinhas muito pequenininhas, umas bolinhas muito michuruca. Aí aqui embaixo eu tenho que só limitar o valor do total, que são o total passo de 2555, e aí dá erro aqui nesses métodos JavaFX. Enfim, esquece essa baboseira aqui, já que eu falo dela. Por final a gente escreve lá então pixel, na posição i, j, né, x e y basicamente, e a cor que a gente vai gerar ali de acordo com o resultado do algoritmo. A cor, por padrão, ela é uma cor RGB. Então, quando eu executo a aplicação, o que a gente tem é isso daqui. É um montão de bolinha, né, branca dentro de um contexto ali preto e branco mesmo.
E para ficar um pouquinho mais interessante, o que aconteceu então? Eu resolvi aqui adicionar um montão de groselhinha. Essas groselhinhas é o seguinte, cada vez que eu clico na tela, eu vou aumentando aqui um inteiro, e de acordo com o valor do inteiro eu brinco um pouco aqui com a geração da cor que vai ser desenhada na tela. Obviamente, a ideia central do algoritmo nunca muda, o que vai mudar é a forma de apresentar mesmo o algoritmo. Então eu clico lá e eu vou mudando aqui o esquema de cores. Se eu segurar Ctrl e clicar, ele inverte a cor que não é a calculada pelo algoritmo. Aí dá um efeito bem bacana. Vamos ver? Então tá aqui a primeira apresentação, né? Eu vou clicar e vai mudando de cor, né? Muda de cor, muda de cor. Agora eu vou clicar com Ctrl, tá vendo? Fica um efeito aí, sei lá, algo alienígena. Aí tem aqui o azul, olha que bacana. Eu acho muito louco isso aí. Aqui o preto e branco ele não adianta segurar o Ctrl, né? Ele só tá dentro da escala RGB, então não assusta a gente. Não é interessante pra gente. Olha aqui que bacana. Né? Bem, é isso. Eu sei que esses vídeos aqui não dá pra aprender muita coisa. Foi mais mesmo pra mostrar a aplicação, porque lá no post não dá pra mostrar muita coisa, né? Mas façam um exemplo de vocês aí. Eu vejo os vídeos do Schiffman, eu coloquei lá no post o vídeo dele. E ele apresenta sempre umas coisas legaisinhas e no final ele fala assim, cria algo e me mande. Poxa, se criar alguma coisa, comenta lá no blog, lá, até manda no GitHub, né? Porque a melhor forma de aprender programação é fuçando mesmo, né? Dá pra gente mexer no algoritmo aqui ao vivo. Fazer igual o Schiffman faz, ele acaba estragando tudo o algoritmo dele ao vivo. Então vamos tentar fazer uma coisa, vamos tentar adicionar mais bolinhas pequenininhas para ver como fica. Então a ideia é bem simples, é só aumentar o tamanho aqui desse vetor aqui, aumentar para 20. Eu vou lá no blob e diminuo o raio dele aqui para 100. Se eu rodar agora, aí ó, tem 20 bolinhas, só que um pouquinho menor. Vamos tentar colocar 30. É claro que eu faço um for de for e escrevo pixel por pixel no Canvas. Isso é custoso pra caramba pro computador. Então é por causa disso que eu comecei lá bem de leve. Vamos apelar agora, vamos colocar aqui 50. Não é nem a apelação, mas acho que já era meu computador por isso. Ele não consegue mais calcular, tá vendo? Mas não é um efeito bem bacana também, né? Mas acho que se eu diminuir ele consegue calcular. Ele consegue... Vai ficar bem pequenininho, mas vamos ver como fica. Ele vai conseguir desenhar os pixels. Aí, ficou um montão de estrelinha aqui, bonitinho. Vou inverter aqui pra gente ver como fica se a gente inverter aqui, ó. Nossa, não funcionou muito bem não. Mas enfim, aí fica a cargo de você brincar mais aí e assim, na moral mesmo, é divertido, cara. Não é invenção não, e nem sua mãe falando pra você comer cebola que tem gosto de doce, né? Não é isso não. Realmente, programar assim, fazer coisas visuais é muito mais divertido que ficar numa sala de programação preso o tempo todo. Isso aí, pessoal. Valeu!